Bom, primeiro que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Benjamin Rodrigues, do Benjamin Domingues. Ele que é um ponta aí que pode jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, que joga pelo Ginásio lá do futebol argentino e vive uma fase bem interessante nessa atual temporada, sendo 16 jogos, 4 gols marcados, jogador então que, pelo que eu vi aqui, tem contrato somente até julho, e a equipe do Ginásio já tentou de todas as formas, né, possíveis renovar o seu contrato, mas ainda não conseguiu. Só para você ter uma ideia, o camisa 7 tem um valor de mercado na casa de 15 a 20 milhões de reais, e eu não vi ele sendo especulado em nenhum time no futebol brasileiro. Sinceramente, eu acho uma opção aí muito interessante que está no mercado. Nos últimos jogos, ele inclusive fez gol contra o River Plate na derrota por 3-1 do Ginásio, lá, inclusive no Monumental de Nunes, né? Então, o último gol dele foi num jogo nada mais, nada menos contra o adversário mais difícil da liga. Outros gols dele aqui também, dos 4 nesse ano, foi contra o Instituto de Córdoba, o outro aqui também contra o Huracan e o outro contra o Independente Rivadavia, que é um clube que acabou de subir. Então, aí, 4 gols até então. Desempenho razoável, ainda mais para um atleta, por exemplo, que tem somente 20 anos de idade e vem chamando a atenção. Joga no profissional desde quando estava aqui em 2021, naquela época com 17 para 18 anos, somando os 3 últimos anos dele com mais frequência, marcou 7 gols e no total aí 75 jogos, além também de 4 assistências pelo time de cima. Ficaria de olho, é um nome que aí não chegaria de graça, teria que ter uma compensação financeira se tivesse, por exemplo, contrato, mas como tem contrato só até julho, está se encerrando, pode ser uma boa. Teria a questão das luvas e tudo mais, mas nesse caso eu estou considerando aqui o cenário mais ideal dele chegar somente mediante a pagamento de salários. Outro aqui também no futebol argentino que é a ponta, meia de criação ou ponta direita, é o Nahuel Barrios. Ele que tem 26 anos de idade, tem aí contrato então com o São Lourenço só até metade desse ano. Jogador que até surgiu com uma grande promessa e tudo mais, não que seja um jogador ruim hoje, né? Tem inclusive boas atuações nesse ano, 18 jogos, não marcou nenhum gol e 2 assistências. Ano passado uma temporada inteira como titular, 51 partidas, 3 gols e 4 assistências. Eu até cheguei a ver alguns lances desse atleta no ano passado, eu lembro que ele estava sendo especulado no Cruzeiro, que é o time que eu torço, e aí até vi, né, como um jogador que ele é bem baixo, cara. Eu fiquei, gente, mas esse cara é uma criança, né? Ele tem 1,56 m de altura, é muito baixinho mesmo, mas ele ajuda muito na questão da criação de jogadas. Pega a bola, traz para um lado, traz para o outro e cria bastante nesse sentido. Então eu acho que pode ser uma opção interessante. Nesse ano aqui na temporada, 4 jogos na Libertadores, 13 no Campeonato Argentino, na Copa da Liga e outro na Copa Argentina. Realmente números interessantes. São Lourenço aí que conseguiu se classificar para a Libertadores, uma liga bem difícil, né? E ele foi, sem dúvidas, um cara importante aí nesses últimos 2 anos e meio, quando ele tem assumido, né, esse protagonismo como titular. Acho uma opção interessante, tá aí no mercado, 1,56 m de altura, acho que poderia agregar bastante. Antes disso, eu tenho um recado aqui para vocês da Betfair e o jogo da Champions League, né? Como que tá as cotações, por exemplo, para esse duelo, Gustavo? Quero mostrar aqui então esse duelo entre Borussia Dortmund e Real Madrid na decisão, tá aqui, ó. Vitória, por exemplo, do Real Madrid pagando muito bem, eu diria que até ok, né? 1,64 a cada real apostado, Borussia Dortmund 5,5. Acho uma cotação interessante, visto que, por exemplo, o Real Madrid é favorito, mas ainda assim com uma boa cotação. Você pode optar, por exemplo, Real Madrid vai vencer e ambas as equipes vão marcar, por exemplo. Já seria uma cotação aí bem mais interessante do que apenas a vitória, né? Então, ambas as equipes vão marcar, por exemplo, pagando muito bem. Tem a opção de você pagar, por exemplo, mais ou menos de 2,5 gols, né? Vou colocar aqui apenas uma vitória simples do Real Madrid. Vou colocar aqui, por exemplo, R$100, por exemplo. Voltaria R$64 nesse duelo. Lembrando que aqui na Betfair, a partir de R$65 no primeiro depósito, você já tem o dobro do seu valor. Então, depositou 65, vai ter 130 para começar a apostar. Quero colocar aqui 130 numa vitória do Real Madrid. Voltaria R$83. E aqui, né, tem, cara, várias opções. Se você vir aqui, por exemplo, no futebol, vai aparecer várias ligas para vocês começarem a apostar. Eu vou vir aqui, por exemplo, em esportes, que aí fica até outra tela, que dá para você ver, né, todos os jogos do dia, Libertadores, Sul-Americana, quando tiver a volta, por exemplo, do futebol brasileiro, o jogo em casa, né, entre Vitória e Atlético Goianiense, vai estar disponível as cotações. Então, para você começar aqui na Betfair, o link vai estar aqui embaixo na descrição, tendo esse super bônus no seu produção do nosso vídeo. Bom, então quero falar agora com vocês sobre essa possibilidade da volta do Gabriel Paulista, né, zagueiro que é revelado na base do Vitória, ele que atualmente está com 33 anos de idade e saiu do Brasil há muito tempo, há 11 temporadas, quando estava ali com 21 para 22 anos e vinha de uma fase muito boa pelo Vitória. Foram 4 temporadas consecutivas de 2010 a 2013, não é à toa que nesse meio tempo, né, foram aí 7 gols, um zagueiro que contribuiu muito na parte ofensiva e mais de 100 jogos disputados. Na ocasião, então, foi negociado junto ao Villarreal da Espanha
No Villarreal teve um bom desempenho até chegar no Arsenal, que aí eu lembro bastante dele, né? No Arsenal 2014 a 2016, naquela época que o Arsenal tinha poucos brasileiros, né? Eu lembro que ficou um tempo ali tendo apenas o Gabriel Paulista como opção para a zaga. No Arsenal nunca conseguiu ser um titular, eu acho que ainda o técnico na época era o Wenger, ele era sempre um reserva na posição, mas até que jogou com frequência, 29 jogos, 27 jogos em média por temporada. E aí então foi para o Valência da Espanha, onde conseguiu dar essa volta por cima. Tem alguns momentos sendo cogitado para a seleção brasileira, que me surpreendeu bastante ele nunca ter jogado uma partida como o time, né, da seleção brasileira, mas ele já foi convocado, se eu não estiver enganado, foi lá em 2015. Aí então no Valência ficou esses últimos 6 anos basicamente, sempre como um cara importante, como titular. A última temporada ele perdeu alguns jogos por conta de problemas físicos, mas foram 23 partidas e um gol. E nesse ano já tinha 19 jogos até se transferir para o Atlético de Madrid, que eu particularmente não sabia que ele estava no Atlético de Madrid, tá? Pelo que eu vi aqui, foi um contrato que ele assinou no início desse ano, e aí um contrato curto, somente até junho, quando termina o seu vínculo. Não é à toa que pelo Atlético de Madrid foram apenas 4 jogos disputados. E como eu deixei aqui, ó, na informação lá do Central do Vitória, falando que tem uma especulação de que o Gabriel Paulista deve encerrar o vínculo, né, com o Atlético de Madrid e voltar para o futebol brasileiro, e o Vitória poderia ser uma alternativa. É aquela coisa, do ponto de vista financeiro, é viável pensar que o Vitória seria o grande favorito a ficar com o jogador? Eu diria que não, até porque é um atleta jovem, 33 anos, eu acho que ainda tem muito potencial, só que se você for ver, eu acho que aqui no Brasil certamente vai aparecer alguns times interessados na sua contratação com um potencial financeiro maior, e na minha opinião é um atleta ainda com espaço para continuar na Espanha, seja num clube menor, por exemplo, vai ser um zagueiro para chegar e ser titular do Valladolid na próxima temporada na primeira divisão, ou por exemplo no Eibar, cara, eu tô ruim de time agora da Espanha, mas acho que é um cara que no Sevilha, por exemplo, por que não, né? Acho que é um atleta ainda com muito mercado, Villarreal, por exemplo, que ele já jogou, então não sei até que ponto essa questão financeira é extremamente viável de se pensar. Eu vou deixar aqui também um mapa de movimentação dele nessa temporada. Ele que é um zagueiro que atua mais pelo lado esquerdo. Então, nesse ano aqui, ó, somando jogos pelo Atlético de Madrid e pelo Valência, ó, nota média 6,82. Foram 22 partidas, 20 como titular. Vale lembrar que a maioria realmente pelo Valência, né? Porque no Atlético de Madrid mesmo, se você for ver, de fevereiro para cá foram apenas 4 jogos e o último jogo dele dia 9 de março. Então, totalmente fora do plano, né? E a tendência é que ele realmente deixe o Atlético de Madrid, mas é um nome com muito mercado. Se o Vitória consegue essa contratação, eu acho sensacional. Ele já pode assinar um pré-contrato, né? Como se encerra em junho desse ano o seu contrato, já pode assinar um vínculo agora em maio, até o final de julho, né, no caso. E aí, então, para o ano que vem, eu acho que seria um investimento bem legal. E o último aqui também é argentino, é um cara que joga no Brasil e tem contrato. Só que ele é a terceira opção de centroavante do Atlético Paranaense, que tem nada mais nada menos do que o Pablo, que tem sido titular do Cuca, e o Mastriani como reserva. E aí sobrou então para o Lucas Diorio, que é um centroavante de 27 anos, que eu já comentei ele aqui em fevereiro desse ano, uma boa para a equipe do Vitória. E olha aqui, né, ele tem números até que ok, né, 8 jogos, 4 gols nos últimos, nesse ano, né, pelo Atlético Paranaense, e mesmo sendo um reserva total, cara, ele só joga sul-americano, Danúbio, Deportivo Rivadavia, qual que é o nome desse escudo aqui? Raio Zuliano, e aí contra a equipe também aqui, ó, do Esportivo Almeriano. Ele só tá jogando a Sul-Americana, marcou gol no último jogo contra o Danúbio e também contra o Raio Zuliano, ele e o Mastriani, e o último jogo foi contra o São Joséense, que ele marcou 2 vezes, e o outro contra... É isso, né? Os 4 gols dele nessa atual temporada, mesmo sendo um reserva. É aquela coisa, tem que contar com uma sorte para ele não chegar em julho e já ter 7 jogos no Brasileirão. Mas só para você ter uma ideia, cara, ele jogou 4 jogos na Sul-Americana e 4 no Campeonato Paranaense, não entrou nenhum jogo no Brasileirão, e até a torcida do Atlético Paranaense tem ficado bem revoltada e não tem muito interesse nessa continuidade do centroavante, não. Pelo que eu vi aqui, ele tem contrato com o Atlético Paranaense até o final do ano que vem. Ele chegou de graça, livre no mercado depois de encerrar o seu contrato no Pachuca, onde teve desempenho bem ruim no México, né? 2 gols em 16 jogos, mas pelo León na temporada retrasada, ok. 13 gols, 3 assistências em 40 jogos. Já passou também por outros clubes, como por exemplo essa LDU aqui do Equador, que revela bons centroavantes, Cerro Largo e aí o Everton no futebol chileno.
eu acho que seria um cara interessante para chegar de empréstimo, por exemplo, um empréstimo curto daqui para o final do ano, 27 anos de idade. Certamente o Atlético Paranaense não vai colocar ele em 7 jogos daqui até o final do próximo mês, né, de junho. Eu acho que não vai ter esse estudo de partidas e aí poderia trocar de clube. Acho uma opção interessante. E você, o que achou dessa lista que eu trouxe? Bom, quero começar falando sobre o Keno, jogador então que foi especulado no Vitória para ser uma alternativa nesse setor, que ele pode jogar de ponta direita e ponta esquerda. Se você for ver assim os números que ele vinha tendo naquele início de ano, eu não ficaria surpreso se tivesse uma saída, por exemplo, do Fluminense, porque se você for ver, ele começa a temporada como titular nos primeiros jogos do Fluminense e aí dá ali para a reta final do estadual, ele ficou muito mais como reserva entrando no segundo tempo e aí logo depois teve a sua lesão. 8 jogos e 1 gol, voltou inclusive nesse mês agora, né? Então nessa temporada, uma partida apenas de volta contra o Cerro Porteño, 2-1, um duelo na Libertadores, e aí então é um nome que tem sido especulado. Temporada passada muito boa, foi titular inclusive na final contra o Boca Juniors na Libertadores, 53 jogos, 5 gols e 13 assistências com a camisa do Fluminense, muito bom desempenho. Vale lembrar que ele tem 34 anos e foi comprado junto ao Atlético Mineiro por um valor que não é fora da realidade para o Vitória, seria de 7 milhões de reais. Mas tem um salário alto e aí tem que ver então se o Fluminense aceitaria negociar o jogador. É claro, pode ser que ele perca espaço daqui para a metade do ano, até julho, quando reabra a janela. Pode ser que sim. Ele ainda não jogou nenhuma partida no Brasileirão, então até mesmo pela paralisação que tivemos, não acho que vamos ter 7 jogos em junho, né? Aí começa julho a janela, eu acho que ele não vai ter chegado ainda nas 7 partidas, então pode ser até um ponto de vista bom para o Vitória buscar algumas peças da Série A aqui do Brasil, ainda mais que não vai competir pelo mesmo objetivo que vários clubes igual Fluminense, São Paulo, Flamengo, Atlético Paranaense, que às vezes vão ter jogadores dando bobeira e eu acho que poderia conseguir no mercado. O Keno eu acho mais difícil, tá, gente? Eu acho que até em relação ao Marinho, eu acho o Keno mais difícil desses, porque ele é uma peça ainda muito utilizada pelo Fernando Diniz, deixou bem claro isso na Libertadores do ano passado, e nesse ano então já voltando de lesão e sendo uma peça aí jogando com frequência, agora sendo relacionado para 2 jogos seguidos, né, na Libertadores com o Fernando Diniz. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, então eu quero começar falando com vocês sobre essa primeira opção que joga lá na MLS, recentemente foi para lá, que é o Rafael Navarro, centroavante de 24 anos de idade, onde está então lá no Colorado Rapids, onde nessa temporada vive uma fase bem legal, 14 jogos, 8 gols e 1 assistência, então 9 participações em gols em 14 jogos disputados. Pelo que eu vi aqui, ele ainda tinha contrato com o Palmeiras, ele foi emprestado pela equipe na temporada passada. É engraçado que no ano passado ele não conseguiu ter esse mesmo desempenho. Jogou bem menos, né? Foram aí 10 partidas pelo Colorado, mas apenas 1 gol e 1 assistência. E aí nessa reta final do ano conseguiu dar a volta por cima com esses 8 gols até então. Ele chegou pro Palmeiras, vindo do Botafogo, chegou de graça. E aí então teve um empréstimo pro Colorado por um valor próximo da casa de 450 mil euros, né? Naquela ocasião 2 milhões e poucos mil reais. E aí então foi de empréstimo com 1 ano basicamente, né, de duração lá para a MLS e tem conseguido dar essa volta por cima. Jogador então que tem apenas 24 anos, então nesse ponto de vista eu acho que vale a pena, porque se você for analisar as opções para centroavante do Vitória são bem mais velhos, tirando o Alejandro, mas ele pertence à equipe do Red Bull Bragantino, e aí o Rafael Navarro então tem contrato então com o Palmeiras até o final de 2026. O Colorado então tenta uma renovação desse vínculo, ou até mesmo a compra em definitivo. O Palmeiras não acho que vai fazer questão de repatriar o atleta, que não conseguiu dar essa volta por cima, e se eu fosse o Vitória eu tentaria nessa contratação. Vale lembrar que pelo Botafogo foi muito bem em 2021, naquela ocasião 48 jogos, 16 gols e 10 assistências, não estava na Série A, foi importante por título da Série B de 2021, aí 2022 foi pro Palmeiras, teve muita chance no Palmeiras, não tem nem como reclamar. Em 2022, 48 jogos, 7 gols e 4 assistências. Se não tiver enganado, 5 desses foram na Libertadores, né? Ele marcou muitos gols na Libertadores daquele ano. E aí no ano passado, 17 jogos, 4 gols. Foi especulado no Vasco, foi especulado também no Cruzeiro. Acabou que foi para a MLS e vive uma fase ok por lá. E eu acho que poderia ser uma alternativa bacana. Você concorda comigo? Discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo.